Opa, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a protoboard, que é essa plaquinha que está no meio da tela, e que é uma ferramenta muito útil para a prototipagem de circuitos, porque ela permite que a gente interligue componentes eletrônicos sem precisar fazer soldas. A gente simplesmente precisa encaixar os terminais dos componentes nesses buraquinhos aqui que tem na superfície dela. Isso é muito bom porque na hora de montar o circuito, a gente não precisa fazer soldas, e na hora de desmontar o circuito, a gente também não precisa desfazer soldas, o que permite que a gente reaproveite os componentes muito mais facilmente. É claro que você não vai usar uma placa dessas no produto final, por motivos óbvios, desde segurança até a facilidade de desmontar o circuito, mas para projetos domésticos e de hobby, ela é muito boa, muito mais do que suficiente. E eu pretendo usar ela em vídeos no futuro no canal, então é importante que a gente entenda como ela funciona. Para entender como ela funciona, a gente precisa primeiro entender as 4 áreas distintas que tem na superfície dela. É, Existe essa área aqui em cima, onde tem uma linha vermelha e uma azul, que é a mesma coisa que essa área aqui embaixo, onde a gente também tem as duas linhas coloridas. E aí existem essas duas áreas no meio, que são iguais uma à outra, porém a interconexão entre os pinos nessas duas áreas é diferente da interconexão entre os pinos nessa área aqui de cima. Para mostrar para vocês como os pinos estão interconectados, os buraquinhos estão interconectados, eu vou usar um multímetro configurado aqui no modo diodo, onde se eu encostar uma ponteira na outra, ele vai apitar e acender esse LED aqui, como eu acabei de mostrar. Eu prendi esses fiozinhos na ponta das minhas ponteiras para deixar mais fácil de encaixar eles dentro dos buraquinhos e assim poder checar a interconectividade entre os buraquinhos. Agora eu vou deixar o multímetro aqui do lado e vou começar encaixando a minha ponteira preta aqui nessa linha mais de cima. Quando eu digo linha, eu quero dizer linha na horizontal aqui. E depois eu vou encaixar a ponteira vermelha em vários buraquinhos ao longo dessa linha e a gente vai ver o que acontece. Bom, como você pode ver, o multímetro apitou em todos os casos. Isso prova pra gente que toda essa linha aqui em cima está interconectada, é como se fosse um único fio. O mesmo não vai acontecer se eu ligar aqui, por exemplo. Elas estão separadas, então são duas linhas distintas. Porém, se eu deixar essa ponteira aqui na linha de baixo e ligar a outra ponteira também na linha de baixo, a mesma coisa acontece. Então, com isso, a gente entende que essa região aqui de cima é, na verdade, dois fios. Ela é composta por dois fios na horizontal. O mesmo vale para a região aqui de baixo. A região do meio, a interligação acontece de maneira diferente. Ao invés de ser na horizontal, como nas regiões de cima e de baixo, ela é na vertical. Então, cada uma das linhas na vertical aqui está conectada entre si. Para mostrar como isso funciona, eu vou ligar o meu multímetro em um buraquinho qualquer, por exemplo, nesse aqui, e eu vou começar testando a interligação na horizontal. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu vou tentar ligar em qualquer buraquinho na mesma linha na horizontal. Bom, nada está acontecendo, então isso prova pra gente que essa linha não está interconectada. Agora, se eu ligar na vertical, nos buraquinhos aqui dessa linha na vertical, o multímetro apita. É, é importante perceber que se eu continuasse aqui, o multímetro não apita. Isso prova pra gente que essas duas regiões, apesar de elas funcionarem igual uma à outra, elas são independentes. Agora que a gente sabe como as regiões funcionam, eu vou montar um circuito bem rapidamente, que vai dar uma noção para vocês de como é prático usar a protoboard e como a gente consegue fazer algo que funciona muito rapidamente usando ela. O nosso circuito vai ser composto por um LED, um resistor de 220 ohm, um fiozinho para fazer uma ponte e um cabo USB como alimentação, como fonte de alimentação, que eu desencapei e separei o cabo positivo, o terminal positivo, que é o fio mais escuro, e o terminal negativo, ou terra, que é o fio mais claro. Agora convém explicar para que normalmente se usam essas duas regiões das extremidades. Elas têm até símbolos de mais e menos bem sugestivos, porque aqui é onde a gente costuma ligar as fontes de alimentação do circuito. E por quê? Porque, como a gente viu antes, elas se estendem ao longo da protoboard inteira. Isso permite que a gente consiga chegar nos terminais de alimentação
de forma mais fácil, mais próxima, sem precisar de fios grandes pulando de uma ponta da protoboard até a outra. Por que isso é bom? Porque os circuitos costumam ter, circuitos mais complexos do que o que a gente vai montar aqui, costumam ter vários componentes em paralelo ligados entre os terminais de alimentação. Então, eu vou ligar o que eu disse que era o positivo aqui na linha mais de cima, que está próxima da linha vermelha, positiva, e eu vou ligar o terra aqui na linha azul, que é a linha de baixo. É claro que antes de ligar o USB no meu computador, eu vou verificar se esses fios estão em curto, de repente, por qualquer motivo, porque isso poderia danificar a porta USB do meu computador. Para isso, eu vou usar o multímetro na mesma função de antes, do mesmo jeito que eu fiz lá no começo. Só que eu vou ligar um terminal na linha azul e um terminal na linha vermelha. E como eles não estão apitando, a gente sabe que então a fonte de alimentação não está em curto. Aí a gente pode ligar ela na USB com segurança. Bom, agora a fonte de alimentação está ligada no meu computador e eu coloquei o meu multímetro no modo de medição de tensão DC, corrente contínua. E aí eu vou colocar o meu terminal preto aqui no negativo, na linha negativa, e vou colocar o meu terminal vermelho na outra linha, positiva. E quando eu faço isso, a gente vê que o multímetro mostra uma tensão de 5,18 volts DC. Agora que a gente sabe que a gente tem alimentação funcionando, basta a gente montar o circuito, que não é nada mais do que a fonte insere com o LED, insere com o resistor, e o fiozinho vai ser só para fechar o circuito, como vocês vão ver. Então, vamos lá. Eu vou primeiro colocar o resistor vindo aqui do terminal positivo para um dos terminais aqui do meio. Eu escolhi aleatoriamente esse terminal aqui do meio, podia ser qualquer um, porque lembra que eles estão interconectados na vertical e não na horizontal. E agora eu vou colocar o LED. É importante a gente lembrar que em LEDs a polaridade importa, então você não pode ligar o LED de qualquer jeito, você tem que prestar atenção na perninha maior e sempre ligar ela na parte que está vindo do terminal positivo da sua fonte de alimentação. Então eu vou colocar a perninha maior na mesma linha na vertical do meu resistor, aqui por exemplo. Bom, com ele ligado, agora basta eu pegar a linha onde a perna menor dele ficou encaixada e ligar na terra para fechar o circuito. E eu vou fazer isso com o meu fiozinho amarelo aqui. Bom, com o circuito terminado, a gente vê que o LED acende. E é isso, a gente conseguiu montar um circuito muito rapidamente que funciona, por mais que ele seja super simples, ele funciona. E agora, se eu quiser desmontar esse circuito e montar alguma outra coisa, é só eu tirar os componentes, como eu estou fazendo aqui. Isso prova que a protoboard é uma ferramenta muito útil para a gente poder prototipar circuitos. E além disso, ela vai ser bastante útil para vocês poderem reproduzir o que eu faço aqui, sem precisarem se preocupar com fazer soldas, por exemplo. É isso para esse vídeo e até o próximo.